E aí pronto. Pra quem não tá vendo, é um mini pôster de soldados americanos aqui sendo recebidos por quem? Esses aí são os Soldados. revolucionários americanos, né, do século XVIII, Ah, tá. se encontrando com os seus. Liberdade. Eles sempre lutam por liberdade. Isso eu acho legal. Quando assisti os filmes, cara, lembra? Eu me Bandeira amarro, me americana era amarro. foda. Quando você é moleque, você acha Maravilhoso. aquilo. Eu me amarro. Você não tem muito isso no Brasil, né? Que você veja a bandeira do Brasil, os caras lutando e tal. Ah, cara, Tem, eu, né? eu, eu, eu amo a bandeira do Brasil, eu acho Eu acho maravilhosa, cara. demais Acho também, cara. linda, mas acaba que a bandeira está sendo cooptada como símbolo político por pessoas que se julgam nacionalistas hoje em dia, mas que, enfim, também erguem a bandeira americana ao mesmo tempo É. e tem esse nacionalismo meio exacerbado, até tosco de vez em quando, Mas será que que é um acho que nacionalismo? desvirtua. Mas o Brasil, cara, com todas as contradições, com todos os problemas crônicos, cara, eu acho difícil achar um povo tão inventivo, É. criativo, ralador Como e é que a gente, batalhador como o nosso. como que a gente não quebrou de vez? Como a gente não virou qualquer coisa? Porque já É, roubaram, já meteram a mão, já fizeram tanto desmando, tanta coisa que fizeram. é. E, cara, a gente continua aí, tudo bem, mal, mas continua, né, cara? Porque já era pra esse país ter quebrado pra valer, assim, Mas né? essencialmente tá, né, cara? É, Em tá termos de quebrado, né? gastos obrigatórios, proporção de dívida PIB chegando a quase superar 100% em É. breve, se seguir nessa toada. E aí é o rumo à insolvência, perda de credibilidade para os investidores internacionais, perda de sustentação também econômica doméstica. Aí, meu irmão, é a receita para degringolar e realmente virar a Venezuela. Então, Caramba. e essa semana foi emblemática demais, né, cara? Total, né? Foi assim, eu nunca fazia tempo, acho que foi o ápice da minha desesperança com o país. É Agora, porque a esperança é a última que morre, não quero notícias vir de frase ruins. feita, né, É, notícias ruins. mas tá Vamos, feio o vamos, negócio. vamos enumerar aí. Teve esse aumento absurdo de vítimas e um lockdown mais, É. mais profundo, né? Número recorde da série histórica de Covid, acho que É. o número divulgado hoje também até Hoje superou, eu não já vi. está na casa de 2.000. Caramba. Aí, cara, é o seguinte, 2.500? para Aí, você ver. aí teve o lance do Lula. Agora, não tem ninguém que se salva na condução da pandemia. Outros com uma responsabilidade mais impactante para o andar da carruagem, como a gente se defronta e se É. encontra no momento. Mas, cara, foi de uma incompetência generalizada. Lógico que você tem que aprender a consertar a roda com o trem em curso, né? É. Tem que se virar nos 30 e tem vidas em jogo, e fora a economia. Cara, hoje eu estava andando ali, acaba que a nossa rotina ali de quem trabalha no Pânico fica muito restrita à galeria ali do prédio do edifício Winston Churchill ali É, na pra quem não, Paulista, pra né? quem não sabe. Então o nosso termômetro ali, estando ali nos Jardins, na Paulista, É. acaba que são as pessoas da galeria. Então, cara, tem uns comerciantes assim, porra, históricos que já estão lá, porra, ralando há muito tempo com os seus estabelecimentos assim, porra, caquéticos assim, desmilinguindo, É. fechando as portas, um desespero total. Agora, porra, eu acho que o que é mais frustrante, irmão, eu também não quero ficar fazendo discurso político, eu acho que tá todo mundo junto nesse barco e É. todo mundo quer ver essa desgraça acabar, você com o seu show, Claro. todo mundo para Voltar voltar com a sua show. rotina É. normal. Mas é de cair o queixo, né? É de deixar a boca aberta. Depois de 12 meses, você vê agora o Brasil indo também contra a corrente das maiores potências globais, que já estão numa tendência de queda, né? É. Com a imunização já em curso, e o Brasil ainda todo atrapalhado. Apesar de que agora, com a saída do Lula também, que aí Aí, o foi crime compensa, né, cara? É. Ficou escancarado isso. Eu acho que, apesar de qualquer vício processual da atuação do Moro, que é discutível, o próprio Marco Aurélio Mello hoje veio discutir isso no plenário do STF. Uma pessoa que não estava no script defender Sérgio Moro, mocinho, contra o bandido, e o bandido prevalecendo. Estão prevaricando, Vilela. Marco Aurélio Mello, quem diria, né, cara? Ele hoje É. vindo em defesa do Moro, e é o que aquele ditado, né, cara? O Brasil acaba que realmente é o país da impunidade, onde o poste mija no cachorro, a banana descasca o macaco e o Batman assalta o Coringa. Eu tenho dito isso. E Total. é muito, cara, é um tapa na cara, é um 7-1 dia após dia. Mas, de novo, a esperança é a última que morre. E tudo que os maus entre nós querem é que os bons esmoreçam, abaixem a guarda, não reivindiquem e não questionem o status quo, para aí sim o mal triunfar e a gente seguir nessa
barbárie que a gente está vendo, cara. Então, A gen- é uma cagada monumental. Você falou de gente fechando loja ou passando dificuldade, cara. Tá feio, cara. Eu nunca Tá um vi mausoléu. tanta gente quebrando Meu Deus, cara. que nem ano passado. Tanto comediante com depressão, 2 amigos nossos se mataram. Cara, situação assim, ou a pessoa tá doente, ou perde parente pela Covid, ou tá com depressão, ou não sabe quando vai conseguir pagar as contas, cara. É um E drama, a né, gente vê cara? nossos problemas ficam tão pequenos perto desses aí, Minúsculos, porque lógico. todo mundo tem problema. Perdi show, você Claro, também deve ter claro, tido algum claro, tipo claro, de problema. Todo mundo tem problema. Agora, perto do que grande parcela da população tá vivendo, é um absurdo, né, cara? É. E, a- Agora, e eles não têm opção, né? Tem muita gente que não tem opção de ter que pegar um ônibus lotado, tem que correr trabalhar, atrás tem que correr atrás. correr atrás do sustento, É, lógico. é. Porque eu vejo muita gente, não, fica em casa. Tem gente que não pode Não tem ficar em menor casa, condição. cara. Não tem a menor A condição. galera não entende isso. Tem gente que não pode, quer ficar em casa e não pode, cara. Bom, eu acho que a métrica principal desde o início era você manter a oferta de leitos ali bem disponível, e É. bem equipada e bem providenciada para quem precisasse. É. Agora mesmo São Paulo, que em tese é para sempre estar na dianteira do Brasil em termos de estrutura, de serviços, agora também já está chegando ao seu limite. Tá no limite. Eu não sou um infectologista, também muito menos não vou ter a presunção aqui de querer cagar a regra que eu não posso afirmar com propriedade. Tanto que muita gente não chegou a um consenso do que deveria ser feito. Qual é o equilíbrio necessário entre o libera geral e o lockdown? Ninguém achou sabe. isso. Mas a única forma, obviamente, de perfurar essa dicotomia burra, porque nem um nem outro tem que ser um equilíbrio, é a vacinação, irmão. Então, E a gente bom demorou que o governo muito. federal agora está correndo atrás do prejuízo, como normalmente faz, né? É. Quando vê que o sarrafo tá aumentando Que a água contra tá ele, batendo na bunda. corre atrás do prejuízo, como foi o discurso do Lula ontem, foi emblemático, né, cara? Assim, no pior sentido possível, mas foi o que foi necessário, pelo visto, para o governo federal se mobilizar e começar a amealhar os recursos necessários para poder a gente finalmente se ver livre dessa tragédia. Mas é muito louco, né? Porque o Bolsonaro e o Lula, eles se completam de um jeito tão absurdo, né? Totalmente. Um discurso ele encaixa exatamente no outro. Assim, o que um faz, o outro faz. E o que desagrada no público em relação a um, o outro agrada. É muito claro isso. Um precisa muito do outro, né? A nível nacional, acho que acaba o que mais prospera é o discurso mais daquela bravata no conceito da ciência política, é o strongman, né? A pessoa, figura testa de ferro, autoritária. Que chama para ele. E que no nosso contexto são mais os caudilhos latino-americanos, né? Sempre na figura do El Rei, que vem desde a nossa herança ibérica, né? A figura do El Rei, que o povo desalentado deposita suas esperanças como um cara messiânico que vai salvar tudo. E eles dobram a aposta, né, cara? Isso rende voto, isso aglutina militância e isso te viabiliza eleitoralmente. Então, porra, eu acho que se a eleição fosse amanhã, pode muito, pelo visto, como as pesquisas de momento estão indicando, acho que a gente ficaria de novo refém desse binarismo agora. Ninguém me convence que em março de 21 não seja... Eu tenho a menor dúvida que o contingente majoritário da população brasileira está em busca de uma terceira via, seja lá qual for. Agora, também, vamos ver se essas pessoas vão ter grandeza de também se reunir e definir quem vai tentar, sabe? Perfurar esse dualismo. Exatamente. Acho difícil. Não vejo ninguém no horizonte, né? No momento de quem tá surgindo aí. Sérgio Moro enfraquecido demais, né, cara? Correndo risco de ser preso. Outro dia a gente estava lá no Pânico, o Zé Maria Trindade, jornalista raiz lá do Pingos nos Is da Jovem Pan, veio com um papo aqui, eu não sei, é porque lá no Pânico a gente também define muito bem qual personagem é de quem, né? Mas o do Alba é o Zé Maria Trindade. Ele, olha só, Vitor, a verdade é que os corredores aqui em Brasília dão a entender que um batata do Moro está assando. E aí, tipo, que ele corre risco de ser preso. Quando eu vi aquilo, eu falei, não é possível. Mas acaba que o burburinho em Brasília corre rápido, né? E sorrateiramente nas sombras, né, cara? E... foi o que eu disse, cara. Tudo que eles querem é que a gente abaixe a guarda e abaixe a cabeça e aceite que isso é mais do mesmo. Eu me recuso a fazer isso. Eu também. Eu parei um pouco de ser ativo, pelo menos no Twitter, como eu era. Não sei se você. Tóxico, né, cara? Porque eu tava me fazendo tão mal, cara. Foda, cara. Tem que saber diferenciar as coisas também. Agora, se você serve também. Você diz, provavelmente está se referindo a todo o veneno que permeia o Twitter, né, cara?
E eu não tô Agora, falando nem de fazer grandes declarações, tô falando de fazer piadas. é foda, né, cara? Ninguém aguenta piada, cara. Hipersensibilidade da população tá absurda, né, cara? E muitos daqueles que foram, que sempre hastearam a bandeira do combate ao politicamente correto, hoje em dia são os mais sensíveis. Aí você fica pisando em ovos para não ofender a sensibilidade alheia. Aí você vê o Danilo, nosso brother também, agora correndo risco de ser preso. A PGR querendo deixar ele restrito ao perímetro de São Paulo para ele não poder trabalhar em Osasco. Caramba, que cara. país é esse, meu irmão? É incrível. Que país é esse, cara? É incrível isso. Tá indo numa toada, sabe? Eu acho que, inclusive, é o seguinte, eu não sei se acho que você vai compartilhar da mesma opinião, que a gente tá passando por um noticiário muito frenético e bombástico, incessante, semana após semana. Cada semana tem uma mudança de placa tectônica, cara, que a gente fica perdido tentando acompanhar e destrinchar e, de fato, sabe, sacar o que isso de fato representa. E tudo acaba que um em cima do outro, você vai perdendo dimensão da coisa. E isso acaba que naturalmente gera uma fadiga, um cansaço no brasileiro médio. Você não consegue se atualizar. Eu não sei se o brasileiro, de modo geral, vai punir ou querer alguma alternativa a partir de 22 que possa, talvez, acalmar os ânimos, ou pelo menos que prometa, que sinalize isso, que não necessariamente seja o caso. Essa conjuntura que eu acabei de escrever foi basicamente o que sepultou o Trump nos Estados Unidos, né? O Biden, o geriatra septuagenário, com um sorrisinho, falando morno, falando manso, contra a bazuca ambulante. A metralhadora giratória do Trump. Com a escalada de mortes estratosférica. Como é que faz? Aí o povo respondeu promovendo a transição, a alternância de poder lá. Eu agora não tô conseguindo enxergar ainda quem vai sair forte por causa da pandemia. Quem ganha ou quem perde com ela dos políticos ainda não dá para saber, né? Agora, acho que vai, parafraseando a Dilma, né? Acho que todo mundo vai acabar perdendo, né? Nem quem ganhou nem perdeu vai perder, vai todo mundo sair perdendo. Não tem como. As pessoas, as autoridades aí que estão nos holofotes, porra, politizaram demais. E eu sei que políticos, por ofício, politizam. Acho que isso está inerente à atuação deles. Também não é para ter nenhuma surpresa quanto a isso. Agora, tem que ser muito claro e perceber que o governo federal foi muito negligente. Meu Deus do céu, um discurso oficial assim escroto, vil, rasteiro, sabe, desumano quase. Vacinas da Pfizer, várias milhões de doses lá oferecidas em agosto, podia ter já amarrado essa logística para receber tudo em dezembro. Imagina a taxa de imunização médica que estaria hoje. Quantas vidas teriam sido preservadas? E várias outras cagadas logísticas que foram feitas. Agora, difícil também promover essa integração nacional. Essa guerra de egos e é isso que acaba que é o X da questão. Quando é que esses caras vão ter grandeza e perceber o que está em curso e talvez, sabe, cortar na própria carne, se impor uma reforma administrativa que atinja o alto escalão do funcionalismo público? Deu exemplo, cara. Porque é aquilo, cara, com exemplo, com firmeza e com postura e sem rabo preso, ninguém vai te chantagear. Com certeza. E o governo atual, cara, nem dei oi ainda, já vim por palanque aqui. Já vi que tá puto. Mas tô puto mesmo. Quem não tá, né, cara? Quem não tá, né? Quem não tá. Eu tô assim, mas acaba que eu percebo também que a gente é privilegiado de poder também ter alguma influência hoje em dia e a gente acaba que realmente forma opinião e tem muita gente aí fora que só se recorre a nós, se socorre em nós para talvez ter uma perspectiva, formar a sua visão de mundo, sabe? Tentar sopesar as coisas e extrair o que há de melhor e tentar ter uma visão minimamente, sabe, precisa e esperançosa do que tá por vir ainda. Então, eu tento enxergar assim hoje em dia o que está em curso. Você imagina se pra gente é difícil... Eu me policio também para não, sabe? Para não entrar nessa de... Eu vou ficar em casa chupando o dedo com a cabeça baixada. Tudo que eles querem. Então, exatamente. Mas eu entendo essas pessoas que usam a gente para se informar ou para ter uma opinião, porque você imagina essa avalanche de gente falando coisas em redes sociais e notícias e tal, a galera fala, tá, eu não entendo o que é. É pra ficar em casa? É pra sair? O que tá acontecendo? O governo tá fazendo o quê? E aí, cara,
Antigamente era muito mais fácil você se informar. É, Era ver o Jornal Nacional ou a Folha de São Paulo. Hoje em dia, cara, vem de tudo canto a informação. tá, tem também um termo para isso, que é a balcanização da sociedade. Cada um, não sei se você lembra quando os Balcãs, ali no leste europeu, foi desintegrado e vários pequenos países foram formados a partir dali. É basicamente um termo que representa, sabe, a guerra fratricida, a desintegração de um bloco. Então, cada um vai para a sua respectiva caixa de ressonância, ouvindo o que você quer ouvir, o que você já está predisposto a confirmar os seus vieses pré-concebidos dentro de você, e você fica só naquela, sabe, reforçando os seus vieses e querendo atribuir credibilidade à sua verdade, que não necessariamente é a verdade. Agora, fica nessa desinformação generalizada e, desculpa, cara, eu também aqui não tem nenhum ginasiano, acho que eu não vejo nada no horizonte tão próximo que possa mudar esse terreno atual de como as pessoas têm consumido as suas notícias, mas, enfim, a gente vai tentando prezar pela verdade o máximo possível com a nossa respectiva influência. Eu lá no Pânico, você aqui, você nos seus shows, a rede social. É o que temos para o momento. Lá no Pânico, como que vocês estão vendo isso? Porque vocês levam gente de todas as correntes, vocês conversam com todo mundo. Sim. Qual é a sua percepção lá? Com todo mundo que tá indo lá e falando. Tá todo mundo no desespero, fodeu. O que é, cara? Cara, eu acho que tava bem, sabe, nebuloso, tenso, turvo. No começo do ano tava um pouco mais animado todo mundo, né? Agora voltou pra... Claro, porque surgiu a perspectiva da vacina. Foi um fato, alvissareiro. O pessoal começou a ter otimismo. Alvissareiro, olha. Baita palavra. Baita palavra aí. Pesquisa aí eu pra amo mim, essa palavra. Mandíbula. Essa palavra me faz bem. Eu falo ela, eu estufo o peito, encho de ar, mas é bonito também. É o que te dá otimismo e que você consegue vislumbrar um futuro melhor. Tá. Ele já me explicou aqui. É basicamente isso. Obrigado. E então, o surgimento da vacina, através dos esforços do Instituto Butantan, principalmente, né? Começaram a talvez ali pavimentar um caminho mais para a gente finalmente sair ver a luz no fim do túnel, finalmente. Agora, aí você vê a atuação do Poder Judiciário, assim, perseguindo pessoas minimamente polêmicas de todas as correntes, enfim. Então, tá uma caça às bruxas generalizada. As pessoas também estão com baita receio de fazer uma crítica sequer ao Supremo e aí torna-se... Aí a gente fica acanhado e se sentindo amordaçado nesse ambiente. Eu acho que isso cara, tá num terreno muito perigoso, cara. As pessoas não percebem isso e isso aplica em todas as colorações políticas, estão sofrendo isso até certo grau. Agora, acho que ontem foi um divisor de águas, né, cara? A saída do Lula é inacreditável, mas ao mesmo tempo eu acho que a defesa dele conseguiu achar uma brecha ou um enredo jurídico substancial ali para poder, sabe, viabilizar, né, a soltura dele. Mas você acha que ele tem força mesmo? Voltou para a primeira instância. Não é que ele esteja absolvido, ele não está absolvido. Tá. Voltou um degrau. Exato, mas foi para outra competência, em outra vara, porque, de acordo com o entendimento da segunda turma do STF, a situação do Lula foi... Enfim, a atuação do Moro e da Força Tarefa de Curitiba foi foi definida como parcial, visto que, e para mim esse foi o maior erro, que é fácil falar hoje em dia, né? Só quem está na hora ali sabe também a perspectiva de poder, de crescimento, de evolução, de crescer, de escalar a escada política. O maior erro do Moro foi ter entrado no governo federal, porque isso ali, sabe... Deu munição, Deu munição, partidarizou a atuação dele e ele está nessa sinuca de bico. Hoje a gente repercutiu lá no Pânico um levantamento do Instituto Atlas, mostra que, cara, a tendência de popularidade do Moro, que talvez era o cara mais consistente no campo positivo, né? Agora já trocou, né? É mesmo? A linha vermelha já superou e muito. Um cara que, desculpa, é herói nacional, sim. Sim, o cara que tentou fazer uma coisa Qual foi realmente... a última vez que a gente teve tão imbuído para vislumbrar um país melhor quanto a época da Lava Jato? Exatamente, cara. Agora, tiveram seus vícios processuais, os caras ali fizeram alguma coisa talvez fora do trâmite legal. Isso está sob discussão e, pelo visto, é o que eles usaram como pretexto para poder agora incriminar o Sérgio Moro. Olha que desenlace dos fatos absurdo, né, cara? E o Lula tá aí, bradando, batendo no peito e bancando. Sindicalista pronto agora para poder votar. Papai votou, Vilela. Agora,
Vocês vão ter que me engolir. A jararaca tá de volta. Você vai pro segundo turno? Olha só. Ou vai ganhar no primeiro? Nós vamos ganhar no primeiro turno desse boçal, desse imbecil. Nós vamos engolir todos esses caras de uma vez por todas. E o Brasil vai ser feliz de novo. Tem que ter comida no prato, tem que ter jujuba na mesa de toda a família brasileira que tá sofrendo nas mãos desse imbecil. E nós vamos fazer nossa parte, Vilela. Eu conto com você, lá no ABC juntos. Eu sou do ABC, inclusive. É mesmo? Estudei com a filha dele. Que isso? Sério, estudei com a Lúria, né? Como chama? Lúria. Porra, a filha que Que deu aquele... deu o caô em 89? É, que o Collor cara, botou? Exatamente. Caralho, cara. é mesmo? Você sou do conhece a ABC. Lúria? Morava perto do Lula, cara. Que isso? Tem história aí, cara. Que Meu isso, pai irmão? negociou com o Lula, meu pai era de metalúrgica e tal. Tem Maneiro, altas cara. história aí. História. O Lula... Que gosta ou Desde não, mas é aquela história, época, irmão. É história. Mas Esse caso da Lúria foi pesadíssimo. Cara, pesadíssimo. Pra quem Eu não amo a eleição lembra... de 89, pra mim foi um espetáculo. Explica pro pessoal, era Lula e Collor. Lula-Collor, segundo turno, acho que ali o Lula começou a funilar a vantagem do Collor, que sempre teve liderando desde o princípio daquele ciclo, né? E aí, o Collor partiu pro Vale Tudo, partiu pro pessoal, assim, mais, tipo, bateu debaixo do cinto, né? Exatamente. Bateu debaixo do cinto, mas também política é esporte de contato, né? Então, você está sujeito a esse tipo de ato ser perpetrado contra você. E aí, lá para as tantas, ele botou no horário eleitoral, no prime time, ali na Globo, onde foi o que você falou, as pessoas só tinham basicamente aquilo, a linha oficial que era transmitida. Não era que nem hoje, né? Aquilo era a verdade absoluta e inquestionável. É. Tanto que teve a manipulação na edição do debate, que foi fundamental para também projetar o Collor como vencedor. Mas o Collor também achou a ex-mulher do Lula, que disse que o Lula forçou o aborto da filha dela, né? E, se não me engano, era a própria Lúria? Era a própria Lúria. Mas, enfim. E deu no que deu. E deu no que deu, né? E fez efeito e foi um golpe muito baixo, cara. Impressionante. Caramba. Mas... E isso iria se repetir em outras eleições, né? Com outras coisas e tal. Total. Mas você acha que realmente o Lula ainda tem essa força aí, cara? Vai depender muito da chapa, né? Que ele montar, quem vai ser o vice e tal, porque o Ciro não vai topar ser vice e ele era a grande força da esquerda que estava surgindo, né? Exato. Se a gente olhar para 2018, as grandes forças correntes que propulsionaram o Bolsonaro à vitória, fora que sim, mérito total a ele. Ele sentiu o pulso do país como ninguém, achou um discurso que ressoou com o brasileiro médio, enfim, tanto que chegou à vitória e ganhou bem. Mas ele estava impulsionado pelo lavajatismo com um sentimento antipetista total. Total. Mas agora, novidade, nessa conjuntura eleitoral de 22 que está se avizinhando, é o sentimento anti-bolsonarista também. Que louco, né? E quem falar grosso não é para ser bronco, truculento, como um fim em si mesmo. Mas o brasileiro respeita o que eu falei, é o testa de ferro, é o cara que fala grosso, é o bravateiro, é o cara que bota o pau na mesa. E o Lula é campeão em termos de oratória. Total. E sabe manipular a oratória como ninguém, fervilhante dele como ninguém, cara. Ele é. Então, porra, tanto que... Inacreditável. O brasileiro tem memória curta, né, cara? Ele esqueceu o estrago que foi feito, cara. Pelo PT, o que aconteceu. Cara, máfia cleptocrata, cara. Incrível. Enfim, tem a possibilidade... Não vamos ficar nem remoendo aqui agora. O fato é que 22 está posto aí, vamos ver. Falando em Lúcifer, meu irmão, caralho, quando entrei aqui, me deparei com o Fofão ali, veio um vendaval de memórias boas aqui. Péssimas, cara. Por quê, cara? Porque sempre falaram que não só aquela teoria da conspiração que ele tem um punhal enfiado. Ainda vou abrir isso ao vivo aqui para ver se tem mesmo. Falando que vai abrir ao vivo, né? Mas ele lembra muito o Chuck, né, cara? E o Chuck foi, sem dúvida alguma, já tá resolvido, obviamente, mas foi, sem dúvida alguma, um dos grandes traumas da minha vida. Eu tinha 6 anos de idade. Lembro que eu tava brincando com uns bonecos, assim, do Cavaleiro dos Zodíacos e vendo meu irmão e minha irmã mais velhos sentados no sofá com a minha falecida avó Carmen, tinha deixado eles assistirem o Chuck original, né, o Child's Play. Sim. O Brinquedo Assassino em português, acho que de 1987, se não me engano. E tem aquela cena já no final, naquela altercação final, que o Andy taca ele dentro da lareira e taca o fósforo. Aí ele começa aquele grito macabro. Cara, aquela cena foi que nem, tipo assim, uma ferradura na minha alma, cara. Eu fiquei traumatizado com aquilo. Fiquei muito traumatizado com aquilo, ao ponto de
Cara, até os 15 anos. Olha isso, cara. Não, mas quantos anos você tinha nessa época? 6? 6. Caramba. Mas é que em tese eu não tava vendo, mas eu, vendo meus irmãos se cagando ali, eu fui atrás do sofá ali com o brinquedinho na mão, tentando assistir de cima, mas eu lembro, aquela cena, nunca vou esquecer, ficou assim, pra sempre na minha memória. Puta trauma, eu fiquei até, cara, aos 15 anos, porra. 15 anos é um adolescente, já se garante, porra. Sem conseguir entrar em locadora, porque o meu irmão, desgraçado Daniel, meu irmão, ficava pegando escondida a capa do DVD na época, do VHS, e botava na minha cara aqueles 2 olhão esbugalhados com aquele fundo preto e aquele título em vermelho sangue, cara. E eu, cara, isso pra mim era que nem... Era pavoroso, assim, cada célula do meu corpo contrair. Era assim, meu irmão, inacreditavelmente pesado pra mim. E aí, depois de um tempo, quando fui estudei fora 1 ano e meio em Nova York, aí numa noite, aquelas noites de apocalipse de neve, fiquei dentro de casa, falei, quer saber? Porra, homem barbado aqui, faculdade, vai tomar ali lá naquele lugar, eu vou encarar essa porra. Dei o play, assisti, me amarrei. Tanto que eu me amarro em filme de terror, é o que eu mais amo. Cara. Hoje em dia é mais por engraçado do que pro... Pô, nem fala, cara. Eu acho que uma das grandes... Pra mim, cara... Assim, eu não lembro... Minto, teve um ou outro recente, assim, que até bateu um pouco na veia, mas o que eu mais apreciava dos filmes dos anos 80, até o início dos anos 90, era o lado artesanal, que você via que estava ali presente, não era uma construção gráfica feita virtualmente, esquece. O famoso CGI. CGI fudeu, desculpa o francês aqui. Pra filme de terror realmente atrapalha, né? Até eles acertam. Hoje em dia até aperfeiçoaram a arte e tal, mas, porra, não tem nem de perto mesmo. Mas eu até hoje eu tenho medo, cara, de filme. Mas não é qualquer filme de terror, é filme que tem demônio. Negócio de possessão, essas coisas. Porque, vê bem, o fantasma, ele não quer você, cara. Ele quer sua casa. Aí é tranquilo, não é? Se você mora numa casa pequena, o fantasma nem vai dar bola. Só se você mora numa mansão. Sim. Você não vai ver uma kitnet mal assombrada. Não existe isso. Agora, o demônio não. O demônio quer entrar na pessoa, cara. Você liga na Record, sempre tem uns caras lá com demônio, cara. Cara, eu não entendo o demônio como ele vai toda noite pra mesma igreja, cara. Ele sabe que ele vai ser expulso lá, que vão tratar mal, e ele vai toda noite pra lá. Não larga o osso, né? Eu acho que ele acredita mais em Deus do que a gente, cara. É foda, cara. Agora, o filme que eu tinha medo era Poltergeist. Maravilhoso, maravilhoso. Mas, cara, quando eu era criança, aquele negócio, televisão com chiado, assim, que o demônio sai do chiado da televisão. Sim, perfeito. Nossa, eu dormia às vezes e a televisão tava ligada, e no chiado que saía do ar, né, antigamente, não sei agora, acho que nem programação 24 horas, mas ficava no chiado, eu ficava morrendo de medo, falava, o demônio entrou em casa. Então eu vou aumentar teu cagaço aqui, eu não sei se você tá ligado, mas eu não vou saber precisar os detalhes aqui, não sei se até a produção pode eventualmente buscar essa informação em detalhe, enfim, de forma certa aqui, correta. Mas, cara, eu não sei se você sabe, mas a produção em volta do Poltergeist 1, irmão, teve nego que morreu logo 3 depois. Pessoas, não é? Tragédias, assim, inomináveis. Vê assim. aí, Mandíbula Humano, a Inclusive, maldição do Poltergeist. E se não me engano, a menininha loirinha também faleceu cedo também, num acidente, uma doença. Ah lá, ele viu alguma Pesadíssimo, coisa. Cara. Não, aproveitando enquanto a Manu procura aqui, você já viu as histórias de bastidores do... A Profecia? Também? O da Profecia é um negócio assim colossal, é inacreditável. É mesmo? Caramba. É inacreditável. Às vezes é só uma grande coincidência macabra, mas pô. Eu deveria saber talvez o título em inglês. The Prophecy mesmo? Puta, eu não tenho certeza, mas é aquele... Qual é o enredo, basicamente, mais ou menos? É aquele que o menino nasce... The Omen. The Omen. Esse, meu Deus. The Omen 1970 e... O original, vocês estão falando? O original. Tem aí quantas pessoas morreram da produção? Do Poltergeist. Do Poltergeist foram 3, né? Não, mas tem uma história, desculpa interromper Manda aqui, bala. mas tem uma história da Profecia que parte da... Inclusive, o Pipoca e Nanquim falou no vídeo deles, porque eles lançaram o livro. Tá. Que a produção estava programada para fazer num set de filmagem, um lugar que eles tinham locado, só que outro filme precisava fazer uma emergência, alguma coisa assim, e eles falaram, beleza, depois a gente vem então. Usou o estúdio e depois a gente vem. Eu sei que quando eles pegaram, parte da produção pegou o avião, um avião pequeno para ir até lá, o avião caiu em cima de uma van e matou todo mundo que estava no avião e na van. Caralho. Só que o piloto do avião que morreu
quem tava pilotando a van era a esposa e o filho dele. O avião caiu em cima para, da esposa velho. do filho. Tô Você falando. inventou isso agora. Não inventei. Cara, você Verdade. sabia disso? Que E bizarro, acho velho. que o filho do diretor, se eu não me engano, morreu logo que ele Cara, assinou o contrato. Tá vendo? também. Parem de fazer filme de Eu terror. não lembro. As trilhas sonoras desses filmes eram mais chiadinhas, assim, eram mais macabras, cara. Uma Aquele- época que não volta mais. Não volta mais. A Hora não do volta mais. Pesadelo. Porra, aquele Mas negócio. aí é eu não mais consigo- slasher, né? É. É o slasher genre, né? É o subtema, vamos dizer assim, dentro do Subgênero. arcabouço de filme de terror. terror. É o cara que, pra slash, ali, pra cortar em você em Mas a pedacinhos. né? ideia do cara que Aí vem mata Jason, dentro do Michael sonho, né? Myers, Freddy Krueger, o próprio Pinhead do Hellraiser, É. o próprio Chuck é considerado o Leatherface do Massacre da Serra Elétrica. Exatamente. Esse filme não me... Eu gosto pelo valor do entretenimento. É. Mais do que pra você ficar encucado ali mal na fita, mas... Esses Sem não me dão dúvida- medo, não. O que dão medo são esses mais baseados em casos reais, cara, sabe? O Exorcista original de 75 É, é nunca maravilhoso. assisti, de medo, cara. Sério? Nunca, não vou assistir. Demorei pra ver. Eu não vou ver. O Cara. Iluminado eu demorei muito tempo pra ver, de tanto que me colocaram medo. Aí eu vi e falei, tranquilo. Suave. É, não, suave porque eu já sou mais velho. Lógico. De criança eu ia me cagar. Aquele molequinho pedalando Você lá. tá na- maluco, Porra, você tá maluco. cara. Filmaço, né? Filmaço. Não, e o Stanley Kubrick é de outro mundo, né, cara? A quantidade de easter eggs que ele coloca, né? De mensagens E o subliminares. Stephen King não gostou do filme, você sabe. É, né? rola esse papo, né? É. Bizarro, cara. Que o filme é tão bom e o Stephen King não gostou. É, Aí dor fez de uma versão cotovelo, dele que lógico. foi uma merda. É, né? Rolou isso. É. Ele falou, eu mesmo vou fazer o filme como eu queria. Aí ele mesmo não gostou do resultado, ficou ruim. Caralho, eu não lembrava É. disso, não. E tem a Mas- sequência, teve a sequência uns 2 anos atrás do Iluminado. Teve, Como né? chama? Doutor Sono, Não muito vi. bom, cara. Com o Ewan McGregor, se não me engano. Exatamente, exatamente. Que fez o Mula Rouge. Eu tava tentando. Fiquei pra ver, vi o trailer, mas não me convenceu. Não, e agora, Bom? cara, bom pra caralho, bom É pra caralho. mesmo? Eu tava no meio do livro, aí eu falei, cara, vou aproveitar. Eu queria acabar o Achei livro filme, antes. ó. Mas o livro é uma talalau também. Falei, putz, vou assistir antes. Calhamaço. Mesma coisa agora de uma série que tá tendo agora, The Stand, eu acho que é a Dança Macabra, Dança da Morte, acho que é Dança da Morte. Cara, a história é assustadoramente parecida com o que a gente tá vivendo agora. De um vírus que vaza Cara, de um como chama esse centro de pesquisa, assim, um laboratório? Laboratório. É, laboratório. E mata 99% da população, cara. É absurdo. sobra quem? Sobra muito pouco. O pessoal, por acaso, é imune. E a galera começa a viajar nos Estados Unidos, é muito pouca gente, e se juntar. E, cara, é uma série. A série é legal, mas o livro é muito foda, muito foda. Boto E fé, boto eu acho fé, que é o boto maior fé. livro dele. Tá lá, o calhamaço. assim. De quem? Do Stephen King? Stephen King. Stephen King. Sou viciado nos livros dele, cara. Cara, um filme do Stephen King que eu amo também, muito bem Pet feito. Sematary. Não, Cujo. Cujo eu não vi, cara. Mas sabe o qual é? filme. É do cachorro. Porra, São Bernardo Sarnento. Não me deu vontade de ver. Tá Vale a doido. pena? Vale, cara. É um cachorro do mal. Eu sei, a proposta É? é esdrúxula, tu não dá nada É, pro você filme. fala um cachorro do mal. Cara, é tenso, meu irmão. Eu lembro quando eu vi ao vivo. Vi ao vivo, minto. Vi É. ao vivo é o cara. É. Eu vi, botei pra ver. Era moleque, eu, sabe, desdenhei do filme, menosprezei. Cara, Dá me pra amarrei, É cara. assustador? É tenso, cara, porque Cara. o São Bernardo fica na espreita ali quando você menos espera. E a mocinha, né, a atriz principal, fica dentro do carro dela, na frente do pátio da casa. O cão E o mata todo mundo em volta. Caramba. E o filho dela quase morrendo de falta de nutrição, É. já sem ar também. E qualquer brechinha que ela faz, o cara avançava que nem um tubarão pra cima do carro. Cara. É tenso, cara. Bem feito, bem feito. Esses filmes assim são. Tipo, Tubarão, quando eu vi também, eu fiquei muito tempo sem entrar no mar. Cara, de cagaço. Não, tubarão, desculpa. Eu amo Ah, tubarão tá. branco. Assim, disparado. Carcara não carcaras, a minha espécie preferida por muito. E o que iniciou essa paixão pra mim foi, de fato, Jaws 1975. Esse filme eu sei Cara, é de incrível. cabo a Né? rabo, já devo ter visto umas 50 Você sabe da vezes. história, né? Qual? Por que ele. Por que o tubarão aparece pouco no filme? Que é a grande Claro, sacada. pô, é lógico. Não funcionou. Foi uma benção, né, no final do dia. Não funcionava o animatronic, sei lá como chamava o boneco do tubarão. Deram o nome de Bruce, É? que era o advogado do Steven Spielberg. Era Bruce o nome dele. Aí o Spielberg deu a apelido é? de Bruce. É. Cara, tem um documentário muito bom do Steven Spielberg, não sei se você assistiu. Não. O cara é muito bom, ele conta essas histórias e tal. Mas o tubarão foi isso, cara, não funcionava o negócio, então eles só não mostravam. Ficava aquele você ver, suspense. E isso foi a grande sacada do Há negócio. males que vem pro bem. É. Lógico, ele atribui sempre mito.
ele atribui grande parte do sucesso do filme a isso. E a outra é E a trilha. Isso que eu ia falar. Cara, que Ele falou. trilha. A trilha do John Williams é. Pana. Mas aí também ele nunca deu uma resposta definitiva em relação a isso. Se era ou meramente assim o corpo do tubarão se aproximando, ou o Tana era literalmente uma expressão, era uma expressão do batimento cardíaco do tubarão. Nunca vi uma justificativa. Porra, pelo amor de Deus. E aí A questão de censura do Estado, sabe, monitorando a cada passo dos cidadãos. Eu acho que a gente estava ciente ali, quando a gente andava, a gente via ali no semáforo ali, tinha umas câmeras pra assim caramba. pra caralho. Aquela câmera que deve decodificar cada com poro certeza. da tua cara, né? Já faz Um lá, segundo. já entrou no banco de dados. Não, a alfândega é tensa, cara. É mesmo? Não que eu tinha nada que ia me prejudicar. Mas eles achacam você, eles te intimidam um pouco. Entendeu? Poucas palavras, mas também. What are you doing here? What are you doing here? Tipo, where you coming here? Where are you coming from? Tipo, muito hostil mesmo. Você já entra com o cu na mão, porra. Ditadura chinesa aqui, mas. Vai ter lugar. Porra. Agora. Perigo também que eles estão fazendo. Eles têm um projeto, porra, literalmente de dominação mundial, de projeto hegemônico que foi engendrado lá atrás com o mal e está agora sendo levado ao estado da perfeição pelo Partido Comunista Chinês. A qual preço também? Tem aquela eterna discussão, né, cara? Você consegue... Vale a pena você trilhar o caminho da prosperidade econômica em detrimento das liberdades individuais e civis? Não, claro que não. Né? Acho que o Brasil fez o caminho ao contrário, mas geralmente os países, longe de mim, eu estou fazendo a constatação aqui, não é dando minha opinião. Exatamente. Esses modelos que fizeram estados fortes que priorizaram, Controlam. sabe? Só pra você ver o Chile do Pinochet. A China atual. Certamente tem outros exemplos aí que estão me fugindo agora. Mas é você priorizar o modelo autoritário, o sistema de governo autoritário para poder Esse controle avançar a total. economia em detrimento do que for necessário, quais petelecos que você vai ter que dar na humanidade para chegar a esse Olimpo que eles desejam. Agora, vale a pena? É virtuoso isso? É moral? É algo que você deveria vislumbrar como exemplo? Eu tive em Porra Cuba. nenhuma. Em Cuba você não foi, né? Eu tive em Cuba. Tá uma mega... Pô, Cuba então nem se fala. Cara, China com... a galera ficava perguntando como que era o mundo aqui Essa fora. palavra está sendo meio banalizada agora, mas pô, o genocídio dos cristãos, eu não sei como é que fala em português, mas é os uiguros, se não me engano, é uma matriz do cristianismo lá, acho que no oeste da China, que estão sendo dizimados, campos de concentração. Agora ou E nego antes, passa né? pano porque a China tem muita ascendência nos órgãos transnacionais, mundo afora, por causa da bufunfa, né? Money talks, né, amigo? Mas quando que tá acontecendo agora? Agora. Ah, é? E nego faz vista grossa, Caramba. em grande parte. É. Lógico que rola uma denúncia, mas rola uma denúncia de tipo, não faça isso, por favor. É sabe? feio, tá? É feio, tá? A gente aí manda um... Mas a gente vai coadunar com isso. É difícil também, cara. Será que o Brasil tem poder de barganha para poder afrontar a China? Não, nem né? ferrando, Claro que cara. não. O Brasil não tem poder de afrontar ninguém hoje em dia, né? Agora, Afrontar quem? Nem o Uruguai. Eu o acho que Brasil não tem a tradição. Não tô querendo, sabe, reduzir a força que a gente pode ter no tabuleiro geopolítico mundial. Não é isso. O Brasil tem que ter um papel de protagonismo, pelo menos no Cone Sul aqui. Mas agora, daí você bancar de tigrão com a China para tentar ostentar virtudes e tentar condenar isso, eu acho que pode afetar, não só pode, mas como afetou objetivamente, com vários elementos do governo federal tentando minar a relação com a China e tendo que faz a cagada e alguém vai ter que ir lá reparar depois, alguma missão diplomática lá para tentar remediar a cagada e atenuar o estrago que já foi feito. Especialmente, nosso quase embaixapeiro, Bananinha, é uma bola fora atrás da outra, né, cara? Você tinha alguma relação de amizade com os filhos do Bolsonaro? Não. Nunca? Não, nem remotamente. Agora, tivemos brevemente durante a campanha. E como você sabe, a campanha em grande parte se desenrolou na minha casa, né? Então, mas por que aconteceu isso? Qual foi o que uniu
Por que eles fizeram grande parte da campanha lá? Era a relação do seu pai? Cara, O- como eu disse, o núcleo duro da campanha em novembro de 2017, que foi quando o Gustavo Bebiano, chefe da campanha, então chefe da campanha, pré-campanha, à presidência do Jair Bolsonaro, tinha uma relação pregressa com meu pai, acionou meu pai para tentar qualificar o entorno da campanha, começar. Qual que era a Mas ele relação? estava com um embrólio específico, que era aquela cagada que estava correndo, a custo dele possivelmente ficar inelegível, da Maria do Rosário, que estava tramitando no STF. Tá. Meu pai prestou uma orientação jurídica, eu sugeri um corpo jurídico para atender ele naquela situação. Ele estava sendo assessorado ali por um advogado do Paraná de 5ª categoria, um Zé Ninguém. E não deu outra. Esse nó eventualmente foi desatado, foi protelando o processo e ao ponto que ele de fato conseguiu se viabilizar eleitoralmente, conseguiu o partido. Construiu-se ali uma relação que acho que muito que explica também que a gente nunca foi deslumbrado também com aquilo. Quem procurou quem procurou a gente foi ele, efetivamente, com essa demanda, mas também criou-se ali uma sinergia, um respeito. Então, A casa também era. aproximação, então, A minha casa naquela ocasião era grande, começou a abrigar naturalmente a campanha, os encontros foram sendo lá. Naturalmente, quando a gente viu, no final do primeiro turno já tinha uma equipe fazendo os trabalhos lá. Teve a facada também, que foi um episódio, foda, né? Mas Essa história eu posso até contar aqui. não, também. mas voltando antes, assim. Então, começou por causa dessa assessoria jurídica, ou essa ajuda que seu pai deu, e acabou criando uma relação de confiança. De confiança, mas também sempre. E aos poucos foi indo para lá a campanha. Exato, mas é importante sempre ressaltar aqui que nunca fizemos parte do núcleo íntimo dele. Ah, tá. Inclusive, o próprio Paulo Guedes, naquela altura, também não. Mas ele também frequentava as reuniões. O cara, ao invés de querer saber, afinar o discurso dele... Primeiro, ele pode ter algumas virtudes, sem dúvida. Ele tem um sexto sentido apurado, ele tem a sensibilidade política diferenciada. Isso ninguém tira dele. Agora, em termos de oratória e saber se expressar, o vocabulário dele É totalmente limitado. totalmente limitado. Inclusive, vou aproveitar a deixa para te mostrar o seguinte. E não vão perder o fio da meada das outras frentes que abrimos aqui, tá certo? Prezado Vilela, satisfação estar aqui contigo, tá certo? Meu contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras. Gostaria de dizer o seguinte, olha só. Eu, com o passar do tempo, para aprimorar a imitação, para não ficar só no tá ok, no tocante, olha só. Você vai... Eu vi que você deu umas levantadas. Eu para cada um dos meus personagens, eu me empenho e tento ficar... Eu vejo obsessivamente os discursos deles, sempre com o modo imitador ativado para tentar pincelar, detectar os termos que eles usam com frequência e aí, sabe, botar no texto em si para ficar o mais fidedigno, mais próximo, mais fiel possível à imitação. Teve uma vez que um cara comentou, você parece um pintor hiperrealista. Assim, eu me identifiquei com isso. Eu tento na minúcia. Eu sou pintor. Eu sou pintor. O hiperrealismo é isso. É você pegar a realidade e deixar ela mais bonita que a realidade. É o hiperrealismo. Os melhores brilhos, aquela foto perfeita, né? Em relação ao Bolsonaro, olha só. Aí eu anotei aqui todas as frases que eu peguei ao longo do tempo que estão aqui. Quando eu vou escrever os roteiros dos meus vídeos no YouTube, ou as minhas imitações Isso é frase dele mesmo? São pequenas frases ou palavras ou expressões que ele usa com frequência e que acaba que o vocabulário dele se limita a isso aqui, basicamente. Vamos lá. No que depender de mim, em especial, porventura, afinal de contas, por ocasião, só no corrente ano. Olha só, até porque, no meu entender, no tocante, tá ok? Questão, eu costumo dizer o seguinte... tu pode ter certeza, pode ter certeza. Isso foi acreditado junto ao meu governo. Aí tem essa agora. Mão aberta, indicador um pouco para frente, traz para dentro. Cara, você tá dando uma aula... Linguinha, peraí. Linguinha, mandíbula solta e beiço para dentro. Peraí, eu quero aprender porque... Olha só, aí, ó, beiço solta. Olha só. Mandíbula solta. Aqui, ó. Mas não é muito solta. Olha só. Olha só. E a língua presa, assim, presa. Como que é presa? Prezado Vilela. Prezado Vilela. Vilela. Satisfação, tá certo? Satisfação, tá certo? Olha só. No tocante, é isso? Aí, olha só. É muito ruim, menino.
Porque eu faço Ó, no show, o pessoal fala que é minha... Indicador, mão aberta, indicador um pouco pra frente, traz pra dentro, mas assim, ó, É. assim. Linguinha, uma linguinha que interfere aqui na frente. Interfere na frente, tá certo? Na frente. Na frente. Não, frente aí também não. Frente aí fica é. sacanagem. Na frente. Não, Na frente frente. também não. Na frente. Na frente. Mas tem a E cê- linguinha. e A língua aparece. Você projeta a Então, mandíbula também. Ele vê você vê a língua dele que É. ele tá falando. Mas você aquele projeta a dente mandíbula. quebrado dele, Aqui, dela. ó, que você faz. Também, pra frente, assim. ó. Assim, pra Não, frente? mas não tanto pra frente. Tá. Certo? É mais você franze os olhos aqui, a sobrancelha, tá ok? A sobrancelha de viado, tô aí, tá certo? E o berço um pouco pra dentro. Olha só, tem que pensar nisso Olha daí. só. Entendeu? Tá certo? Tudo Mandíbula, manda uma imitação aí do... Tem que tomar muito, tem que comer muito feijão com arroz. Mas continuando. Vai Aí lá, ele fala vai assim: o nosso querido Brasil, desde há muito, para comigo. Para comigo. é Para muito- comigo é muito bom. Olha só, agradeço a sua gentileza. Para comigo. Coisa de militar, turrão antigo, né? Para comigo. Sabe aquele linguajar oficialesco? É. Sabe? Para comigo, porventura, aquela coisa. Tá. Você pode ver. Tá na cara aqui. Tá na cara aqui. Sem problema nenhum. E sem problema nenhum. E ponto final. E mais, bem como, com toda certeza. E isso nós não vamos permitir. Um ponto de inflexão para o nosso país. Um lugar de destaque para o nosso país. E mais do que isso, eu sou imbrochável. Sem aditivo, tá certo? Na ponta da linha. E vamos bem decidir continuar com esse papo agora, tá certo? Maravilhoso, cara. Puta pesquisa. Você usa Sim. isso só pro Bolsonaro? Eu imagino que não. Não. Pra cada cara que você vai desvendar. É que como o Bolsonaro tem um vocabulário meio limitado, meio paupérrimo, previsível. Previsível. É um vocabulário não- previsível. Ele tem um número de palavras que ele usa sempre e só troca as coisas. Se tiver faltando alguma, acho bem improvável. É? Tá aqui, cara. Tá aqui. Caramba. Todas as frases dele são construídas, em algum momento vai ter alguma dessas expressões que eu acabei de citar, eu te garanto. Questão, ele fala pra caralho. Questão, É. questão. No que tange, ele fala? No tocante. A Dilma era no que tange? No que Era se Dilma? refere à questão, a Dilma conversa com o Vilela. Importante nós tocarmos a mandioca. Aquela coisa. Falava assim. Agora, bom, voltando lá o que eu estava narrando, É. Você o falou fato é que ele não era enfim, ele, naquele momento que a campanha foi se desenrolando, a gente nunca foi deslumbrado com aquilo. A gente literalmente sempre viu com um desprendimento. Quando ele chegava lá, ele não queria conversar sobre reserva de mercado com Paulo Guedes, ou plano de governo com o Onix, ou desenvolver, saber como é que está indo a distribuição partidária do PSL Brasil afora. Ele era poupado disso tudo pela fortaleza bebiana que privou ele de tanta dor de cabeça que ele nem imagina, não tem nem ideia. Ele não faz ideia, basicamente, como que ele conseguiu chegar, como que a negociação com o PSL no final deve ter sido costurada no final para ele conseguir ser elegível, para ele ter o veículo necessário para se eleger. ele ficava a Não faz parte de ideia. tudo isso? Alguém estava Sim. resolvendo e ele... Todas as logísticas necessárias para ele viajar Brasil afora. Não, delegável, mas também faz parte. É. Agora, do meu lado e da minha experiência, o que eu posso assim, afirmar, depois de ter refletido tanto do que esse episódio representou, acabou que a melhor coisa que nos aconteceu de fato foi ter rompido ali logo no final, porque também teve um Quando processo foi? de macumba psicológica sendo levado na cabeça dele pelo Carlos Bolsonaro, que sempre tomou de ódio a gente, não sei porquê até hoje. De ciúmes, você acha? De Imagino uma que sim, né? proteção? Inveja é um sentimento, É. um pecado capital. Mas ele se vangloriava muito do fato que ele foi o responsável por organizar toda a parte de divulgação da campanha, como se não tá. tivesse marqueteiro da campanha. Aqui que não teve marqueteiro, cara. Teve, 55 a 60 pessoas trabalhando Caralho, é? diuturnamente por 30 dias no segundo turno dentro da minha casa. Nossa Caramba. academia foi desmembrada, a gente abriu espaço para poder abrigar lá 60 pessoas numa máquina de moer petista, era todo 24 horas, 7 Como dias por que era semana. como que era a rotina, assim? Era... E ele sempre ia lá para gravar os programas do segundo turno também. O episódio da facada deixou ele muito em casa, né? Só deixou ele em casa. Foi o pretexto totalmente justo também para ele não ir para debate, apesar da oposição ali, uma tentativa meio canalha de tentar, sabe, pintar ele como fujão Exatamente. do debate, mas de fato, cara, tinha momentos ali, por exemplo, tinha interações com ele com a bolsa de colostomia. Tipo assim, quando você tá fedendo, acho que você nem percebe de vez em quando.
Alguém tem que ser o amigo pra te avisar. Tinha momentos que ele tava com a bolsa de colostomia que tu sentia um futumzinho vindo dele. Assim. De merda. Ele tava cagando e nem sabia. É uma merda. Isso, Cagando e trocadilho não andando. intencional. Cagando e andando literalmente. Então, porra, como é que um cara desse vai pra um debate, cara? É. Uma bolsa de situação- fezes no meio do peito, cara. Não tem como. Não tinha como. Mas você falou que ia contar alguma coisa sobre a facada, uma coisa Pois interessante. é, isso foi pesado. Bom, o fato é que a Michele Bolsonaro, nossa atual primeira-dama, estava lá em casa junto com a Ação Social, o grupo da Ação Social destinado à comunidade surda, né? Questão de linguagem em Libras. Ela tem muita essa ação social. E cada programa por lei, cada programa eleitoral por lei tem que ter ali no cantinho, lá, as Libras sendo feitas pelo intérprete. E, bem, ela tinha acabado de levar alguém da igreja dela para fazer esse papel, já estava rolando, era quase que rotineiro isso, diário, essa necessidade de ter ali, por lei, ter essa presença. Sim. Então ela estava lá quando eclodiu a situação toda da facada. Aí você imagina só, recai sobre mim. E o Jair o presidente estava em Juiz de Fora. É. Então eu, meu pai, minha mãe, tivemos que ali... Com a equipe. Não, tava nós. O Bebiano estava em Juiz de Fora. Tá. Foi um dia tranquilo, pouca equipe lá. Tá. À tarde, dia 6 de setembro de 2018, 3 da tarde, se não me engano. Aí, meu irmão, você lembra aquela desinformação no WhatsApp, o WhatsApp em polvorosa, nego dizendo vai morrer, não vai morrer, bateu no órgão vital, não bateu. E a tensão escalando e aquilo, a gente tomando dimensão do que realmente estava em jogo. A gente, no primeiro momento, achou que poderia ser só, sabe, uma coisa pontual ali, incidental, que foi, sabe, coibida logo de cara, mas, meu irmão, na hora que a gente começou a tomar a proporção do que estava rolando, a gente não pensou duas vezes, entramos no carro e metemos ali para Juiz de Fora. Tá brincando? Pô. Eu, Caramba. Paulo Marinho, meu pai, e Michele Bolsonaro, o motorista levando. Uma viagem que é para ser 1h30, Rio de Janeiro, capital, para Juiz de Fora, 1h30 no máximo, foi 4h30. Você imagina só o drama que foi, conversando com ela e tendo que confortar ela e tentando deixá-la num espírito positivo ao longo do trajeto. Foi muito pesado. E ela falando... No caminho, vocês não foram descobrindo como ele estava? Era tudo informação atravessada ou já tinha Cara, então, aí o meu pai começou a mobilizar o pessoal aqui do sírio-libanês aqui para também já tá pronto com um avião para buscar o corpo e tal. O corpo é foda. Ô, louco. O cara, né? O cara para levar para o Sírio. Mas a versão que realmente aconteceu, acho que o pessoal nem sabe disso, é que eu também não vou ser aqui... Eu calho de ser até um pouco escroto e de não me compadecer com aquela situação naquele momento que, pô, para um filho estar rodeado daquela situação tão momentosa, tão, porra, trágica, limite, né? Com tons épicos, ele tá vendo um mártir político, todas as atenções do Brasil inteiro voltado naquela Santa Casa de Juiz de Fora naquele momento. Imagina a pressão que deve ser para tu estar raciocinando direito. Só que eles entraram numa trip, louca, dizendo assim, não, sírio-libanês é hospital de árabe. E os árabes querem fuder com meu pai. Caralho, velho. E aí usaram isso de pretexto para não ir pro sírio-libanês, forçaram a ida pro hospital israelita Alberto Einstein, prezado Alberto Einstein. Sempre falava Alberto Homem Einstein, da linguinha lá. Alberto Einstein. E não deu outra. A gente chegou lá, cara, e no meio do caminho ela falando do primeiro beijo deles, que foi uma merda, que ele não sabia beijar. Sacanagem, porra. Foda, né? Imagina, cara. Teve um momento que Como seria eu juro pela minha família inteira, cara, que teve um momento que ela pegou na minha mão. Um momento singelo ali, mas foi meio bizarro, mas o que eu poderia fazer? Ela pegou na minha mão e falou, fala comigo com a voz dele, fala. Aí eu, caralho, é isso mesmo que eu vou ter que fazer agora? Não, você tá falando sério? Juro por tudo que é mais sagrado. Sério? Dei a mão pra ela. Imagina a minha situação, tendo que confortar naquela situação que tava pegando. Ô, Mi, vai ficar tudo bem, fica tranquilo aí. Vamos rezar pra Deus, tá certo? Ela, obrigado. Me sentindo melhor. Você tá brincando? Juro, inacreditável. Isso é surreal. Essa cena é surreal. Cara. Surreal. Se acontecesse num filme, você fala, para. Filme de comédia ruim. Filme de comédia ruim. Eu não quero parecer aqui o escroto também, porque, porra. Não, mas se aconteceu. Aconteceu. Cara. Aconteceu. E também tranquilo também. Eu, enquanto observador político, nasci vendo política americana, que eu mais amo, entendeu?
E o hábito de escrever frases, palavras, eu peguei do Ronald Reagan, que pra mim é a maior referência que eu tenho. É mesmo? Well, Ronald Reagan is here, the 40th President of the United States. Rogerio Villela. Well, you have a very limited intelligence indeed. Well, there you go again. Ele fazia assim com a cabeça. É. Viu? Well, O começo de toda a resposta era, well, Rogerio, you're a great guy. Thanks for the whiskey. I appreciate it. Ele Voz virava um sussurrante. pouco, né? Eu lembro dele aqui. Well, Tinha um nariz meio vermelho, muito. avermelhado. Ele era o grande comunicador, the great communicator. Esse era a alcunha dele. O cara que com o poder da oratória criou o ambiente necessário geopolítico e militar para desabar a União Soviética, o Muro de Berlim, a Cortina de Ferro. Acreditava, né? Mas enfim. O Trump, você imita? Absolutely. What do you mean? Villela, great guy. I mean, I'm very smart. I have the smarts. He's a total loser. He's a dumb guy. He's dumb as a rock. I have to tell you. This title of this podcast is very appropriate, I have to tell you. Well, Villela, I like the little jujubas. Great. I love it. This looks like me, this one. Like my hair. I love it. So special, tremendous guy. He's sharp. He's smart. He's quick on his feet. And he's a tough cookie, I have to tell you. Villela, great guy. Little stupid, but a great guy. O cara me ofendendo e eu dando risada. Maravilhoso. He's a total loser, loony. I mean, you take a look at him, he looks like a slob, he looks like an animal. I mean, really pathetic guy. Pathetic. E no Instagram, o que você faz? Você coloca um filtro do rosto da pessoa sobre o Porra, seu... esse aplicativo é Fica maravilhoso. foda, cara. Como que é o esquema? Aplicativo Impressions App. Você tem que achar a foto de um cara ou ele mesmo Não. faz isso? Você já tem uns templates lá pra você. É? Né? Mas, cara, como tá virando febre esse aplicativo, eu peguei na planta quase. Caramba. Eu comprei na baixa. Não, isso agora, né? E não era tipo assim, tinha uns 15 opções só de rosto no início. Hoje em dia tem muito, cara. Tem muito. Aí o post que eu tive mais curtida na minha vida foi quando eu fiz 10 atores americanos em sequência. Atores e figuras, né? Sei. Figuras americanas em sequência. Você consegue fazer? Você lembra? Cara, então, esse dia foi um dia que eu tava especialmente inspirado. E como Mas eu tava... você fez com edição ou você fez fez os 10 na sequência ou você fez um, fez outro e depois juntou na edição? Assim, eu devo ter no máximo ter tido 4 tentativas para cada um até escolher a melhor das 4 entendi. e aí fui postando. Tá. Você explicando como chegou, até chegar lá o processo, perde valor, né? Não perde, claro que não, cara. Mas mostra o trabalho que foi necessário. Mas é assim, cara. É que nem que só vê quando tá lá postado. Exatamente. Mas até chegar lá é uma trabalheira, pô. Então, teve um dia que eu tava especialmente inspirado. Cara. Sei lá, tinha dormido bem, tava leve, cabeça fluindo, neurônios pulsando. E, cara, só pintou em mim, pô, DiCaprio, Eddie Murphy, Al Pacino. Nunca tinha feito uma vez na minha vida. O Stallone era mais ou menos, ficou maravilhoso. Morgan Freeman, Dwayne The Rock Johnson também. O Trump eu já fazia, Rock, o Obama cara. melhorou, Schwarzenegger eu fiz, o Matthew McConaughey. All right, listen out, ladies. He's got to ram down some good old Alka-Seltzer. All right. Villela, great guy. Você já parece ele, o cara já fica mais fácil. It's a fugazi, it's a woozy, it's a fairy dust. Al Pacino. I'm gonna jam this fucking whiskey down my throat. Oh, delicious. I'm gonna get very plastidious soon. So you better bring in and call a fucking ambulance, Villela. You better call a fucking ambulance. Schwarzenegger. Porque é o seguinte, eu tava errando no Schwarzenegger, que eu percebo pra melhorar, né? Porque tem que ficar aprimorando, claro. tem que se cobrar, me cobra. Eu sou perfeccionista mesmo nessa porra, tem que ser. Eu tava fazendo muito Schwarzenegger, eu tava pegando um atalho fácil, que é só qual? fazer o grito dele. No, get out of here. No, get to the chopper. Esse é o fácil, cara. Get out of here. Fácil. Mandíbula tá se matando Mas lá. o Schwarzenegger é mais... Se ele cantando uma música pra criança dele dormir. Twinkle, Vamos de novo.
Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Get out, now! You're one ugly motherfucker. Né? No Predador em cima dele. You're Exterminador, one ugly Exterminador. motherfucker. Exterminador do Futuro. I'll be back. Não. Hasta la vista, baby. Não tá tão bom. Mas Stallone é mais difícil, né? I know, because, Villela's here, you know what I mean? Like, you need to want to talk to Rambo, Rocky, whatever you want, because it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. But you got to be willing to take the hits, because what do you mean? Like, Apollo is here, you look at Drago, you look at Villela. I'm going to knock every single one of these guys down, because that's what I do. What do you mean, like? É muito bom do Stallone pra ser qualquer coisa. Fala, what do you mean, like? What do you mean, like? Aí leva pro outro raciocínio na hora. Maravilhoso. O Morgan Freeman eu acho que é mais difícil, não é? Pra você ver. Well, Morgan Freeman is here, speaking to the Very Limited Intelligence Podcast. And today, we're going to have a very fine night together. And it's going to be amazing, whether you like it or not. Oh. Você pega bem de baixo, aquela voz de Deus mesmo. Well, Morgan Freeman is here to speak with you. Sipping on some whiskey all night long. We're going to have a great time together. Believe me. Well, é bom pegar o Morgan Freeman muito nasal de cima. Fica melhor. Quem mais você falou dessa lista de 10? Quem que falta? Foi o Schwarzenegger, o Stallone, o Eddie Murphy também. Eddie Murphy. Cara, esse eu não Eddie Murphy, eu sou muito fã. Eu não sei como. Ele falando sobre. Era sobre coronavírus, né? Ele falando sobre a perspectiva de uma segunda onda, né? Aí, como eu descobri naquele dia, eu ainda não internalizei a imitação, que eu foquei, eu tenho 15 segundos, eu tô jogando por uma bola. Eu preciso fazer o personagem por 15 segundos. Então, mas você estudou o quê? O stand-up dele, ele falando em filme, como? Filme dele. E para as imitações americanas, não todas, porque teve algumas aí que eu tirei do zero mesmo na raça. Tá. Mas se você tem uma referência prévia de um imitador lá, parece que nós somos uma espécie nossa que a gente se reconhece, a gente regula na mesma frequência. Fica mais fácil, então, quando alguém já imitou e achou o ataque? Meio caminho andado. Por quê? Você tem... Nós, imitadores, temos esse dispositivo interno, você em meio comum. Que se conecta com o cara e sabe o caminho só você vê, você tem uma sensibilidade maior pra sacar os gatilhos, né? Pra onde vai a voz. Aí eu me baseei me esqueci, um cara que era do Saturday Night Live. Esse cara é maravilhoso. Todos os atores negros ele imita. O cara tá gigante lá. Quem que hoje em dia. Me esqueci o nome. Consegue achar quem é que imita o Eddie Murphy? A second wave? What do you mean a fucking second wave? Oh, hell no! You mean these nasty bat-eating You mean these nasty bat-eating motherfucking ching-chongs are gonna screw us again? I've been fighting COVID my whole damn life, man. I've been fighting everybody and the people are getting mad at me and pissed off at me. But you better not, otherwise I'll whoop your ass, baby. A risada dele. Otherwise I'll whoop your ass, baby. Cara, esse cara é muito foda, cara. Esse Eddie Murphy. Não era assim, não. Mas sei lá, um dia que eu tava inspirado. Já foi melhor, mas é por aí. O que faltou? Aí eu peguei a risada do The Rock, né? The Rock. Well, dear virus, with all due respect, when this whole thing is over, we're going to find a location. And I'm going to knock you so far down your throat, you're going to stick your toothbrush right up your ass to brush him. Trust me. Aquela risada muito saudável, né? Peito estufado. Vocês acharam o nome do comediante? Jake Farrell. Esse cara é sacanagem. Pô. Brilhante esse cara. Agora, por que você mencionou? Estão pedindo quem? Repare bem, seus filhos da puta aí que estão até agora aí me prestigiando com a sua audiência, turma boa do Inteligência Limitada. Claramente, eu não compartilho dessa manada aqui que participa desse canal. Tô muito mais avançado que vocês. Tenho 38 anos de vida pública, tenho pedigree de Harvard, estudei com Mangabeira Unger.
discursei no plenário das Nações Unidas e vou ter que ficar aqui batendo ponto com o Rogério Vilela. Pera lá um pouquinho, porra. O Ciro é o seguinte, que eu esqueci de falar. Você fez o Ciro calminho. Não, Tem vou o te explicar Ciro raivoso, né? Uhum. A situação do Ciro é a seguinte. Ele pega um raciocínio tecnocrata no economês, no juridiquês, para deixar claro, de cara, num tom pedante, arrogante, de cima para baixo, que ele tá num tom professoral falando de cima para baixo com você, como se ele tivesse a razão completa. Ai de quem questionar o mérito da fala dele. Porque ele mete com propriedade, ele fala, né? Bom. Aí ele manda assim, alguma coisa como tipo... repare bem, porque se você pega o preço do trigo extrapolado por dólar e você pega a questão dolarizada aqui para demanda agregada com o preço do Tilenol extrapolado para o preço do trigo, você não tem nada resolvido na tua vida. Tem os americanos, tem o baronato rentista, tá querendo sangrar o nosso povo, que tá machucado, tá humilhado, tá desacorçoado, tá correndo do rapa, tá vivendo do biscate. Pera lá um pouquinho. Aí transiciona. Para ele popularizar o erudito, a bancada de inteligência dele, né, que ele afirmou ali, ele tenta botar algum ditado nordestino para suavizar e para ele também vir de gostosão e se situar como o cearense, o brasileiro, e não o cara de Harvard que fala de cima para baixo com você. É por isso que eu tô aqui em primeira mão de novo, revelando as cartas aqui, inteligência limitada. Vou pegar aqui, olha o que eu escrevo para pegar. Girafa. Essa aqui é a minha lista que eu tenho, que eu sempre me socorro para pegar essa parte do meio do Ciro. Entendi. Que é o seguinte. Para ele bancar e reforçar as credenciais nordestinas, ele manda, entre outras coisas, como... Então eu quero que ele vá cachimbar mulambo. Você tem que ter muito estômago para comer panelada. Ele tá tão devagar que tá andando que nem um caga do manco. Pera lá um pouquinho. Aí ele fala assim, tem que comer muito sarrabulho, sarapatel, carne de sol com macaxeira para chegar aos meus pés. E porque, repare bem, meu estimado Vilela, boi ladrão não amanhece em roça. Repare bem, porque de grão em grão a galinha enche o papo. Porque o urubu, quando tá infeliz, cai de costas e quebra o nariz. Gato escaldado tem medo de água fria. Sapo boi que dorme no ponto, o sal refresca o lombo, rapaz. Joar com flor formosa não garante terra boa. Não é nas pintas da vaca que se mede o leite e a espuma. Passarinho que come pedra sabe o bico que tem. Ele vai falando isso. Girafa tem? Passarinho que come pedra sabe o bico que tem. Não é o cu que tem? Girafa velha não dobra o pescoço. A formiga aqui sabe o pau que rói. Repare bem. Cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. Que porra é essa? Não faz sentido. Em terra de pantera, cachorrinho não passa fome. Dromedário não bebe água gelada. Papagaio que acompanha João de Barro vira ajudante pedreiro. Caralho. Praga de urubu não pega em cavalo gordo. O boi que costeia o alambrado quer passar pro campo vizinho. E pau que nasce de bicheira não vira remo. Cara, vai ficando cada vez E mais aí, no fundo, nonsense. aí depois disso ele manda, de Romero Jucá, vai tomar no cu, repare bem, filho da puta. É fascista, proto-fascista, neoliberalóide de uma figa. Entendeu? É o preço do trigo, é o preço do trigo dolarizado com a taxa Selic, com o swap cambial que o Baraná tá perpetrando o nosso povo que tá machucado. Porque girafa velha não entorta o pescoço, seu filho da puta, vai tomando cu. Entendeu? São três partes. Caralho, É velho. sempre isso. É sempre... Como o Bolsonaro é previsível, o Ciro foi mais difícil de decodificar. E essa eu me orgulho realmente, que foi um trabalho. E a tese que eu tô sentindo dos possíveis adversários do Bolsonaro, vide Dória, Ciro, Mandetta... Hulk, não. Vamos falar dele daqui a pouco. Mas tá. esses três aí que já estão mais avançados, vamos dizer assim, ou estão mais constituídos enquanto candidatura para 22, eles estão achando que eles vão ter que desbancar o Bolsonaro para ir para o segundo turno, com alguém da esquerda, entendeu? Então o Ciro vai ter que se definir. Ontem eu estava vendo o Ciro com o Marco Antônio Villa, a entrevista do Ciro. Eu assisto mesmo, porque primeiro que eu gosto de ver a retórica dele, e é sempre um exercício para eu atualizar a minha imitação dele também.
Ontem ele tá de sacanagem. Você quer que eu fale mais? Eu falo mais aqui. Porque aí ele pega tipo assim, um escândalo, que eu boto fé que deve ter um fundo, deve ser verdade. Mas é tipo assim, é alguma maracutaia de bastidores, debaixo dos panos que o governo Bolsonaro com o Paulo Guedes está fazendo com alguns banqueiros aí. Uma relação espúria qualquer, mas tipo assim, que ninguém sabe direito. Tipo assim, Paulo Guedes aí tá mancomunado com a Caixa Federal, tá mandando dinheiro pros americanos. Você quer saber outra aí? Porque ele tá vendendo um porto de Araguaçu lá em Sergipe pros muçulmanos. É uma teoria da conspiração Não, absurda. Eu não sei se é nem isso, mas sabe, tipo, ele fala as coisas que, tipo, com energia, com Você sangue nos acredita. olhos. Você acredita. Acredita? Persuasão. Tá aí É. a persuasão. O ET de Agora. Varginha, ele tá mancomunado. Bolsonaro capturou o ET de Varginha e tá prendendo lá no Vivenda da Barra, no Rio de Janeiro. Quem só não vê quem não quer, porra. Só não vê quem é fascista. O ET de Varginha tá no cativeiro lá na Alvorada. Repare bem. Então, cara, Maravilhoso. aí... Aí beleza. E aí tem movimento supostamente em curso para ele tentar trazer alguém mais à direita. Faz sentido, Porque o que... faz sentido. E o Ciro já perdeu 3 vezes, né? É. Em 2002, ele perdeu pro Garotinho também, ele foi em 4º lugar. Garotinho em 3º. Serra 2º, Lula em 1º. 2000 última vez... Será que ele teve em 98? Acho que teve em 98, 2002, 2006 não, 2010 não, 2014 também não, 2018. 2018 foi a 3ª. 98, 2002, medalha de 4º lugar, o quê? Medalha de papel higiênico. Então, 98, 2002 e 2018. Tá partindo para a 4ª tentativa agora. Vilela, no final das contas, tudo o que vai preponderar é a equação eleitoral. Cara. É voto, é número. Exatamente. Que pode parecer insignificante teu voto, mas é a única participação legítima que você tem de contribuir com o processo. Exatamente. A única ferramenta que você pode legitimamente contribuir de alguma forma, por mais ínfima que seja, nesta porra que estamos diante, dia após dia. Agora, se ele vai querer suavizar a imagem dele junto a Faria Lima, Faria Lima, eu conheço, eu sou do ramo, repare bem. Vocês ficam aí subindo os tamancos contra mim, porque você sabe, né? O PT é que nem sombra de mangueira, não cresce nada embaixo. Tem mentalidade hegemônica do lulopetismo aí contra o bolsonarismo boçal, que nós vamos ter que combater, e o lulopetismo completamente corroído e corrompido desde a sua fundação. Traíram a esperança do povo brasileiro. Eu tô aqui, 38 anos de vida pública, pedigree em Harvard. Aí aquela porra de sempre. Agora, será que nesse marasmo, nessa indefinição, nesse tabuleiro embaralhado, possa surgir alguém? Ciro e Daciolo. Daciolo de vice. Glória a Deus. Glória! Bota mais um uísque aqui, eu tô cagado pra minha religião agora. A partir de agora eu vou tomar aqui toda vez. Serve tudo, velho. Não, tô brincando, tá bom, mano. Vamos abrir pro chat, porque eu preciso ir ao banheiro. É a hora que eu aproveito eu vou para ir ao levando banheiro. aqui. Vai lá. Opa! A gente já recebeu bastante gente aqui mandando superchat. Aí o primeiro é o Rafael Dias, ele falou: Marinho, acha que a justiça está fazendo valer o artigo 232 da Constituição da República Federativa do Brasil, onde diz que mais vale um ladrão solto que um político preso? Se mais vale um ladrão solto que um político preso? E quem é que tá viabilizando isso? A pergunta é do Rafael Dias. Tá. Ele pergunta pra você se você acha que a justiça está fazendo valer o artigo. O artigo 232. Você pode ler o disposto pra mim? Anota oficial, que tá codificado na lei. Eu quero saber pra ver se eu entendi. Cara, enquanto a gente procura aqui, eu vou te pedir pra fazer uma imitação sua que eu acho sensacional, que é de João Dória. Olha só, importante. Vou até esperar o retorno de Rogério Vilela, pessoa destemida, aguerrida, inovadora, um dos precursores do formato de podcast que está bombando em todo o país. Ele aqui tem uma decoração muito arrojada, você percebe assim um tom meio avant-garde. Eu fico muito feliz que o contato que eu compartilhei do Romero Brito para você fez um serviço muito... Não, Romero Brito eu odeio, cara. Não, mas pelo visto foi ele mesmo que passou por aqui. Cores para tudo que é lado, essa coisa cafona, chinfrim, de 5ª categoria. Jamais na minha coleção com eu e minha esposa Bia. Nós vamos na Art Basel, no Design District em Miami. Nós compramos lá diretamente na planta com o Romerinho do meu coração.
Fazendo gestão. Fantástico. Mas Obrigado. o artigo 232 aqui, pelo que a gente viu, não tem absolutamente nada a ver com o que o cara falou no coisa. Ah, então... O quê? Tá, mas o fato é o seguinte, a impunidade tá reinando sim. Mas o principal é O sobre a ato- impunidade. Claro que tá reinando, eu acho que isso está escancarado. Esse estado de coisas foi culminado, a gente chegou a ter esse estado de coisas com várias medidas pelo atual presidente que culminaram nessa situação. Eu tenho elencado isso toda vez no Pânico, cara. Acho que já está cada vez mais sendo incutido na cabeça de quem está engajado, de quem está mobilizado, de quem está preocupado com os rumos do país, que o Jair Bolsonaro sistematicamente ruiu o combate, a agenda anticorrupção, que foi basicamente o que ergueu ele à presidência. Exatamente. E aí, pô, vamos citar aqui então, eu citei agora no Pânico, eu tive uma trocação franca ali, propositiva, legal, com o Tomé Abdus, que é um ativista aí, e que se sensibilizava, até chorava em palanque pelo Moro, mas hoje em dia é só bolsonarista ferrenho. Por que será? Mas também não vou ser leviano aqui de julgar os propósitos dele. Agora, desde a limitação da delação premiada, a restrição à prisão preventiva, sancionou o juiz de garantias, ele começou a desmembrar também o Centro Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF também, que travou várias investigações. Ele sancionou a lei de abuso de autoridade também, que constrange juízes e promotores a terem que divulgar os seus próprios nomes para as organizações criminosas as quais eles investigam. Cara, Tu para pensar nisso. Mas aí que tá. E aí que tá a pegada. E esse é o ponto que me deixa frustrado, que é o seguinte. O povo brasileiro devia procurar ter um pouco mais de capacidade de abstração. Senso crítico é capacidade de abstração. O que isso significa? É o cara que, para configurar corrupção na cabeça dele, ele está acostumado com... Nem tem que olhar tanto tempo atrás. É Gedel Vieira Lima com mala de 500 milhões de reais. É dinheiro na cueca, dinheiro no fiofó, no rabo. É mensalão, petrolão, pizza. São coisas assim que entraram no imaginário popular, no consciente coletivo do brasileiro, que para ele corrupção é isso. Mas a corrupção vai desde o pequeno delito até medidas que só ampliam a impunidade e facilitam para que essa corrupção continue campeando aí pelo país. E por isso que eu falo, é muito mais fácil o cara ficar revoltado, com razão, que fique claro aqui, com razão, quando vai o nosso governador aqui de São Paulo, gestor, no meio do alto da pandemia, os comerciantes sangrando, famílias sendo destruídas, perspectiva de um futuro sendo cada vez mais abafado, cada vez mais turvo, cada vez mais imprevisível. E o cara vai para Miami, porra. É. Eu tenho uma relação pessoal com o Dória, sim. Ah, é? Tenho. Boa pessoa, de bom trato. Na pessoa física, para mim, não há nada que desabone ele. Agora, ele entrou numa fase, e eu acho que isso ele tem pecado mesmo, eu não tive essa oportunidade, nem vou buscar ter, mas se for o caso, eu poderia muito bem dizer isso para ele, que eu acho que, porra, a política tem um timing diferente. Aquele papo de aprendiz na política não cola. É. A pegada aprendiz. Verticalizar, você está demitido. Aquela coisa. E é de se admirar que ele tente implementar práticas bem-sucedidas de otimização do serviço público, sabe? De você ampliar a eficiência na entrega, na prestação de serviço. Como ele também querendo fazer a máquina, pelo menos o secretariado dele, funcionar que nem um relógio suíço. As reuniões de secretariado dele é digno de Vale do Silício, cara. Você bota um reloginho, você tem 10 minutos para falar, se você chega atrasado, você paga uma multa de R$100. Isso é admirável, é louvável isso. Mas isso fatalmente vai entrar em colisão com o tempo, o timing da política. Qualquer reunião de política, você passa a primeira hora fazendo futrica dos outros e falando merda e falando sobre amenidades ou fazendo aquela conspiração natural do processo. Então, eu acho que isso invariavelmente causa um atrito junto à classe política e por isso que ele está tendo dificuldade de se viabilizar. E para se viabilizar, você precisa de costurar alianças e apoios e aglutinar forças. Agora, aí eu falei no Pânico, ele está tendo uma fase meio golfinho flipper. Como assim? Porra, o cara sobe, faz uma gracinha e afunda logo depois.
O pai da vacina, todo o mérito para ele, o governo de São Paulo teve a antevisão. E essa é uma das grandes qualidades de um líder, é ter a antevisão, se antecipar aos problemas. Detectar no horizonte algum problema, alguma conflagração e ir de encontro a ela antes. Ter essa perspicácia, essa percepção e perspicácia. E isso ele teve. Porra, na casa de 90 milhões, se não me engano, ali o aporte inicial para financiar a vacina, a pesquisa do Butantan em parceria com a Sinovac lá, botou a cara. Tinha tudo para colher os dividendos eleitorais políticos disso. É falar, não, politizaram muito. De fato, ele politizou sim. O V da vacina, o V da vitória. Peca no excesso de marketing. E se teve uma coisa que a eleição do Bolsonaro escancarou, cara, é que, e isso até é um pouco reflexo do nosso estado de coisas, a mentalidade coletiva das pessoas, é que as pessoas estão com um faro muito mais aguçado para o fake, para o forçado, para o artificial, para o que foi pré-concebido, sabe? O apreço sabe, o empenho para você aprimorar, se empenhar, construir uma narrativa. O Emílio sempre fala isso. Não tem mais grandes oradores. Ninguém tá cagando para discurso hoje em dia. Eu, pessoalmente, acho isso horrível, porque eu sempre fui um fã estudioso de grandes oradores. Eu também. Porra, a retórica apaixonante, os caras que, sabe? Fica pra história. Exato. Qual foi a última vez que você viu algo assim? Talvez ontem com o Lula até. Mesmo sendo o traste que é, ninguém tira dele essa habilidade. Mas enfim. Mas hoje o Dória tentou ser, né? Você viu o discurso dele? Mesmo hoje? Que eu tenha... Hoje... Foi hoje ou ontem? Foi hoje, né? Mesmo que eu tenha... Ele tá fazendo... O Meirelles que falou, né? O Dória tá fazendo mais live que o Flow. Ele falou isso. O Dória já fez mais live que o Flow. Pode crer, cara. Tomando foi tudo. Hoje falando de... Mesmo que eu tenha perdas políticas, eu vou bancar. Eu vi um vídeo que ele soltou. Um vídeo que ele soltou. E dá pra ver que ele tá, porra... Aí eu acho isso impressionante. Mas é o seguinte, mas aí ele peca por também exagerar no marketing, também... Mas é difícil, o cara tá sendo, porra, vítima de uma máquina de assassinato de reputação, que eu também sou em diferente grau. Eu já fui também. Do bolsonarista. Pô, esses caras são profissionais nessa atuação de queimar pontes, de assassinato de reputação, né? Agora, você tá e constantemente... o Dória virou o alvo predileto dele. Né? Era o Moro, volta e meia faz parte, tá? Quem tá na política tá sujeito a isso, tem que botar a cara a tapa e tem que estar pronto para ser cobrado. Agora, que ele tá passando por uma via crucis, um calvário, ele tá. Aí, nego tem a disfarçatez de me falar que o cara tá de caso pensado, impondo esse lockdown por causa de um afã, um apreço ao controle da população. O que isso beneficia ele, politicamente? Puto, né? O que beneficia isso? Não faz sentido isso daí também, não. Porra. Agora, o que a galera ficou puta foi o lance da eleição, né? Que acabou a eleição... Feio, horroroso. Mano, não vamos horroroso. fazer. Acabou a eleição, horroroso. Mudou o discurso. Aí, de pouquinho em pouquinho, você vai perdendo credibilidade. Por que não falou isso durante a eleição? A gente vai ter que fazer. E o que eu tava prestes a elogiar o Bolsonaro nesse contexto de dizer que a imagem que ele projetou de ser alguém autêntico, sabe? Sim. Aqueles vídeos artesanais, ralé. Mas, sabe, que você se identifica. E tem uma frase, está escrita no meu quadro negro no meu quarto hoje em dia, né, que é: autenticidade e entusiasmo são muito mais poderosos do que perfeição e estrutura. De vez em quando Como que é? Autenticidade e entusiasmo, energia, força, empenho. As pessoas sacam isso. Quando você está, sabe, se dedicando de corpo e alma. As pessoas respeitam isso, sabe? As pessoas se espelham nisso. É mais importante. São forças muito mais poderosas do que perfeição e estrutura. Fantástico isso, fantástico. Não é? É verdade. E acho que isso encapsula bem um pouco da mentalidade. Antes de abrir para a próxima pergunta, a gente está falando você citou uma coisa do pânico que eu queria entender como foi esse processo, apesar de você ter entrado meio por último agora nessa eu última entrei, formação. Eu e o Alba juntos. Você... O Morgado entrou, acho que ali em 2017, 16, 17. Ele entrou junto. Ele fazia na TV pouco na TV também. E entrou lá. Mas esse endireitamento do pânico aconteceu faz tempo, isso, você acha? Por que aconteceu? Porque a Jovem Pan inteira, tirando o Morning Show, que era um pouquinho mais progressista, ou tinha mais um debate, sim. O pânico não era, mas ele foi ficando mais à direita.
Por quê? Não acredito que foi pela bancada. Foi o quê? Foi pelos convidados, pelo público que acabou indicando esse caminho? Porque às vezes eu tenho dúvida aqui. Eu trago gente de todos os espectros. Eu vejo que algumas pessoas, elas são muito... Quando vem aqui, a galera no chat fica louco. Claro que eu não me norteio por isso e tento trazer todo mundo. Mas eu queria entender isso daí, né? Se o Pânico, ele ouve esse feedback das pessoas, ou se não, traz todo mundo e dane-se. Assim, boa pergunta que eu vou aqui também desenvolver A partir do que você... partir do que eu, não, você eu chegou- não, talvez eu não dê a devida reflexão ainda, mas vamos pensar junto aqui. É. Eu acho que o Pânico também, como eu disse, tem a própria longevidade, já tem a marca consolidada no imaginário do brasileiro. O brasileiro tem a memória afetiva dos tempos áureos da TV muito grande, então é um programa que poderia andar com as próprias pernas e funcionaria em qualquer emissora, dependendo. Mas eu acho que acaba que tem um reflexo verticalizado da linha editorial mais ampla da emissora, acaba que reflete no Pânico também, porque o Pânico, afinal de contas, está dentro do guarda-chuva da Jovem Pan. E eu também disse isso no Flow. A Jovem Pan, desde, acho que do início do atual governo, está numa linha, não compete a mim julgar por quê, mercadologicamente deve estar fazendo sentido, mas está numa linha mais simpática, especialmente no prime time do jornalismo. Os outros programas são mais democráticos. Tá. São mais plurais, vamos dizer assim. Pelo menos a visão central e editorial de cada programa. Cara, mas uma coisa que eu tenho, assim, eu falo por testemunho próprio, cara, que o Pânico te dá a liberdade total para você falar o que você bem entender. E aí eu acho que isso vai ao encontro do que você disse no teu enunciado da tua pergunta, que é o seguinte: são as pessoas que ditam essa linha atual do programa? E não deixa de ser, né, cara? Acabou que a última vez que teve o Pânico, mas o Pânico sempre tem pelo menos a presença do Guga Noblar ali para pelo menos fazer um contraponto. O cara é massacrado. Eu, hoje em dia, que outrora era queridinho dessa gente até um ano e pouco atrás, só por eu trazer verdades inconvenientes dia após dia, eu também sou traidor comunista, mereço massacre e eles me atacam sem fim. Mas o que não mata, fortalece. E eu fico muito feliz de talvez servir como válvula de escape para essas pessoas extravasarem esse sentimento de ressentimento que estão poluindo a alma delas. Então, se eu for essa válvula de escape também, eu acho que eu presto um serviço para elas. Então, E presta um serviço ao programa também para causar o debate, né? E é o seguinte, cara, agora sem bravata aqui, mas na moral, lógico que teve alguns momentos ali que eu falei, pô, será que vale a pena eu falar o que eu tô falando? Porra, bem ou mal eu tô aqui, bem ou mal a pessoa tá lá, o cara tá em casa, pode estar desempregado, o que o cara tá fazendo meio-dia assistindo a gente, ou ele tá, porra, procurando um refúgio, uma válvula de escape pra poder, sabe, rir na hora do almoço. Tem um momento de leveza ali. Eu tenho essa preocupação premente na minha cabeça. Mas acaba que o programa também é ditado pelo Emílio, pelos convidados, pela dinâmica do programa em si, que hoje em dia está muito politizado. E foi o que eu falei. Se eu não me posicionar, eu vou estar consentindo por omissão. Eu não consigo. O meu mantra para 2021 era: caralho, André, para que tu vai ficar entrando nessas bolas divididas? Mais humor, menos política. Tenho tentado equilibrar, mas até o momento eu tenho falhado pateticamente. Até porque, porra, tu vê o noticiário político, tá em ebulição. Esse ano ainda eu Foi o que eu falei. No final do ano eu também fiz essa promessa aí. É? Eu tô conseguindo até agora. Por causa do podcast, porque eu me afastei um pouco das redes sociais. Faz bem. Mas o ano passado eu passei mal. Ah, irmão, então, porra. Agora, se isso representa de alguma forma que o Pânico virou quase que uma redoma só de direitistas, acho que de fato é inegável que o programa só recebe, assim, tem, acho que, acesso livre a parlamentares, oficiais, autoridades com um pendor mais à direita. Mas, porra, sempre tem um esquerdista que vai lá, o Rolando Silva vai lá, o Ciro Gomes vai lá, deputadas do PSOL vão lá sempre. O Boulos foi lá? O Boulos foi lá. Eu cheguei a entrevistar ele. Não, na campanha não foi, não. O que já é um sinal, porque, porra, por exemplo, o Marcelo Freixo se recusa, a Tabata Amaral se recusa, o Boulos, desde o novo formato, também se recusa. Como seria o Boulos recusando ir na Jovem Pan? Me recuso a me imiscuir com esse tipo de gente reacionária, higienista, fascista, imperialista da pior espécie.
Não vou me deixar levar por um microfone só por um dia para ter que lidar com essa gente racista, fascista, taxista, isto, minarquista, fundamentalista. Ah, então se esse povo já tá deixando de... O William Boulos é um olhar meio lateral, suspeito, assim, com a mãozinha assim. 50 tons de vilela. Como que ele faz com a mão? É assim? Não, 50 tons de vilela. Aquela coisa. Mas onde é que eu tava falando? Ah, tá. Porra, e lógico... pelos convidados e tal, acaba meu refletindo. amigo, você... E isso eu acho estúpido da parte deles não se submeter a isso. Também acho. Oportunidade de ouro, cara. Os caras não estão preparados pra tudo. Janta a gente. Exatamente. Mita em cima da gente. Todo mundo... Ninguém... Cara, também eu ia falar que assim, não vai rolar nada. Sempre tá sujeito a rolar. Nunca se sabe, porra, o que pode acabar desabrochando ali no momento da entrevista. Vídeo Augusto Nunes e Glenn Isso que eu ia Green. lembrar. Você tava lá, você tava lá presente e aí você deu uma apartada. Cara, o erro da produção, Vilela, foi o fato que ninguém estava brifado com o contexto que já estava em curso ali. Não é em curso, né? Era como se fosse um barril de pólvora e um barril de querosene e o nego tacou fogo ali ao botar os dois um do lado do outro. Esse foi o problema. Tava um do lado do outro, não tava um aqui e outro ali. A discussão ia ser acalorada de qualquer forma, mesmo se eles estivessem em lados opostos. E poderia vir as vias de fato no intervalo que fosse. Mas não deu nem 2 minutos, cara. Eles já estavam lá se estapeando. Eu não lembro, foi no comecinho. Não. Porque o Augusto Nunes fez tava ali no Pingo nos Is e botou sob questão... Ao lance dos filhos. A paternidade dos filhos adotados pelo casal David Miranda e o Glenn Greenwald. Glenn Greenwald, hoje em dia, que tá muito mais macho do que muito jornalista aí, corporativista. Verdade, na campanha ele botou... Na campanha americana. Na campanha americana. Especialmente no contexto americano. Cara. Eu reconheço isso e tem que tirar o chapéu, porque ele tá fazendo um trabalho de desviar da linha oficial, sair da tribo, sair da patota, falar... Ele chegou a falar esse cara, ele ganhou meu respeito. Ele ganhou meu respeito também na campanha. Um defensor inarredável da liberdade de expressão dos Estados Unidos, denunciando os oligarcas das Big Tech. Meu irmão, firme o cara. Macho. Mas em relação a macho até a página 2 aí, tá certo? Mas em relação à briga... Cara, como que você imita o Augusto também? Acho importante discutirmos. Verdade, você não me chama de covarde. Você não me chama de covarde. Você é um covarde. Covarde, você. Augusto Nunes, você não merece nada de respeito. Você não inventa isso. Foi aquele tapa assim, né? Um tapinha mole, né? Mas bateu. Não, mas teve um ângulo, acho que alguém filmou, cara. Foi um... Não, aí bateu no cafezinho do Emilinho, o filho do Emílio, caiu o café no chão, ficou aquele cheio de café, chão melado. Você tava onde? Você tava perto? Não, aí que ficou. Eu virei meme, né, porra? Foi muito escroto, cara. Tem esse vídeo aí, eu quero ver depois. Essa porra aí. Você tava aqui, os caras estavam aqui... Eu não fazia ideia da situação. Eu ainda tava, sei lá, cara, no meu 3º mês de Pânico. Eu não vou querer, eu vou querer bancar o pacifista, do deixa disso, né, porra? Eu vi aquela situação, vi o Glenn, vi que ele tava, porra, já armando ali pra cima do Augusto. Eu falei, a única forma de eu conseguir dissuadir o Glenn é se eu chegar numa bela de uma carcada e puxar ali pra trás. E não deu outra. Você deu uma encoxada no Glenn? Bela encoxada. É foda, cara. Foi muito escroto, cara. E o Glenn é gay, não tem problema. Enfim, deve ter gostado aí, tá certo? Deve ter gostado. E o Augusto ali, ensandecido, com aquelas... mereceu. Ele vai coloca... Me chama de covarde, não me chama de covarde. Aquela coisa. Foi a... Mas aí que tá, o Glenn foi pro canto do complexo ali, do 14º andar, e você via que ele já estava no Twitter operando e tentando capitalizar politicamente, monitorando a repercussão daquele momento. Justo. Quem ali, já foi... A turma do Deixa Disso já entrou em curso, o cara vai ver o celular. Mas você via que ele estava com um olhar meio... Conseguiu o que eu queria, sabe? Mostrei que ele é o fascista truculento e eu sou a vítima. E o brasileiro, de modo geral, simpatiza com o lado oprimido da história. Sim. A vítima. Quem foi afetado. O brasileiro tem esse sentimento de solidariedade
a quem tá no, sabe, no receiving end, sendo, sabe, recebendo os espinhos, sabe? Foda. Agora, foi pesado, cara, porque, porra, tipo assim, aí, tipo, abri o Twitter, eu tinha lá, tipo assim, umas contas, tipo, quem? E, tipo, conta de gay. Sei. Conta gay, dizendo, tipo assim, quem é o garanhão que tirou Glenn Greenwald da Esse fez luta? sucesso, cara. Fiz, cara. Começou a receber rolas pelo Instagram. Não, também não. Isso eu recebo, cara. Por isso que eu perguntei. É? Eu queria saber se era só comigo. Não. Ainda bem que não. Recebe, mandíbula, Postando rolas uns pelo... blog gay aí, quem é o cara? Olha lá. Ai, Que mais que temos aí sobre esse assunto? Então sobre foi um prejuízo, né? Mas foi engraçado. foi aqui. engraçado. Acabou sendo engraçado. Eu sei A que merda é foi, Guilherme. violência e tudo mais, mas foi A engraçado. cagada foi também que, porra, por um lado, foi engraçado. Eu falei isso no Flow, quando o pessoal, os executivos, nunca vi os executivos chegarem tão perto lá, tão rápidos lá pro 14º, eles ficam no 24º normalmente, e aí eles estavam com uma mistura de tipo, fudeu, o que isso vai se representar pra nossa imagem, estamos, sabe, proporcionando um ambiente fértil para esse tipo de, porra, de UFC à plena luz do dia, O UFC meio-dia, geriátrico. o UFC geriátrico da terceira idade, e o outro, tipo, vendo a audiência explodir, o Brasil inteiro olhando para Falando aquele sobre momento. isso, E eu sendo analisado por blogs gays. O ponto positivo aqui no chat é que tá todo mundo apanhando de todo lado aqui. Então, Por isso é um Como assim? sinal. Apanhando a gente ou... É. Tá, e aí? A gente também, porque a gente tá moderando alguém, um pessoalzinho aqui, aí seus comunistas, aí seus bolsominion, aí não sei o que. O André também tá apanhando de todo lado. Chamar de tucano, de Dória, de comunista, de bolsominion já. Caramba, os caras não decidem. Você apanha normalmente dos dois lados mesmo? O Danilo Gentili falou, quando eu fui no da noite, ele falou assim, isso é sinal que você tá fazendo alguma coisa Exatamente. certa. Olha a imprevisibilidade no ar. Cara, eu você acho fez que... a embocadura do Bolsonaro. Você ia falar alguma coisa aí? Não, pior que não. Não. Pior que não. Agora até vou fazer, mas não vou não. Toma no cu dele. Caralho, seu Mas rosto muda muito, fica muito parecido com o Bolsonaro, né? É incrível, cara. Sou o cara meio de primata aqui, ó. É. Enfim, o que eu tava dizendo é o seguinte, aí é sinal de que eu tô fazendo alguma coisa certa. Olha a imprevisibilidade aí. São, como o Rodrigo Constantino diz, são rótulos. Essa tara autoritária por rótulos. Vocês estão delirando. Fala com o chat aí. O que o pessoal tá dizendo aí? Então me diz, me fornece as informações pro Constantino dar a real, porque tudo consta. Ó, já te chamaram de Dorinha Júnior. Dorinha Júnior. Eu estou talhando o André Marinho. Estou pagando para Tutinha Emílio Surita para ele trabalhar lá todo dia. Pago bem, porque ele merece. Garoto bom. Puta, mas se for tudo que já falaram aqui, ó. Mas e perguntas? Perguntas, inclusive tem uma pertinente ao assunto que a gente entrou aqui. Deixa falar, falem. O veneno... Fala muito, como que era o Tite? Falem mal, mas falem de mim. Beijo não, mas... O pessoal perguntando do que aconteceu com o Danilo, né? Nessas últimas semanas. E se vocês acham que ele tá tendo pouco apoio dos pares, assim, do pessoal da mídia, da comédia. Cara, de novo, é o que eu sempre tenho ressaltado. Eu falo por mim, não tenho procuração pra falar por ninguém, não tenho mandato pra falar por ninguém, eu respondo pelo meu CPF e eu prontamente me solidarizei com ele, me coloquei à disposição pra ajudar no que fosse necessário. Mas, pelo visto, ele tá bem assessorado, ele tá nessa essa penga aí agora. Escaldado já com tanta... Escaldado, lógico. Claro, já tá... Mas é um absurdo tão grande, mas tão grande que não dá nem pra saber qual vai ser o resultado disso, né, cara? Porque é tão absurdo o negócio. Pedindo vindo do Arthur Lira, indicado por Bolsonaro na Câmara dos Deputados, e todo o aparato dele ali na presidência da Câmara que protocolaram, enfim, enviaram um pedido pro STF. Agora, humorista, só porque mandou um tweet agora vai estar, irmão, restrito pra sair da própria cidade, cara. Os caras estão querendo que nós vamos parar? Os caras estão querendo cobrar. Sobe precedente perigosíssimo. Perigoso pra caralho, cara. O que a gente tá falando aqui... Agora, a verdade é que eu acho o seguinte, o STF viu que tava numa escalada de também... E aí, também tentando se colocar no lugar deles, o que você faria no lugar deles? Vendo um movimento germinando na sociedade para colocar em xeque a credibilidade deles, a atuação deles, depor eles. Porra, os caras lá soltando fogo na porta dos caras.
eu acho que meio que é uma sensação meio The Empire Strikes Back, sabe? Mas tem que aumentar isso. A revanche do Império. Exatamente. Temos que aumentar essa pressão em cima É a deles. toga totalitária. Então, vamos ficar de olho, né, cara? Vamos ficar de olho. Mas Danilo tem E que todo você o acha? nosso apoio. Total, pô. Todo o nosso Irrestrito. apoio. E, cara, e o Danilo, não sei se você sabe, é um cara que sempre me ajudou e tenho total. Cara, eu conheço ele. Conheci ele, acho que desde que eu fui no Da Noite, tive com ele umas 2, 3 vezes e sempre um cara nota 1000 e todo mundo que fala dele tem as melhores referências. Desde o Carioca lá acho que no Pode Pá falou que é um cara nota 1000. Você mesmo tá sublinhando isso agora. Exatamente. Então, cara, é um cara que no meio não sei se é unanimidade, que toda unanimidade é burra e nem existe, né? Pô, mas pelo menos é um cara muito bem mais quisto. próximo da unanimidade que pode acontecer é o Danilo, eu acho. Esse cara e de fato temos uma crise agora. E o pessoal sabe da força dele, por isso que ele está sendo atacado. Para mim é o seguinte, vê se você concorda comigo. O limite da liberdade de expressão vai até onde você tem os meios para implementar o que você está ameaçando. Repito, o limite da liberdade de expressão. Eu estou tentando entender. O limite da liberdade de expressão, para mim, vai até onde você tem os meios para você implementar, efetuar o que você está ameaçando. Então, mas, quando vem um deputado que nem o Daniel uma piada, Silveira... por exemplo, você não está tentando implementar nada, está simplesmente querendo fazer as pessoas rirem. Acho que no caso dele também, ele falou com veemência ali, ele extravasou, desabafou ali e mandou a real ali. Agora, se isso configura, porra, uma tentativa... Que meio que um humorista, um cidadão privado humorista tem para poder liderar um motim no meio de uma pandemia para poder entrar e, de fato, ter brasileiros socando a cara dos parlamentares lá que estão votando pela PEC da impunidade. É relativo, é difícil definir.